Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o espaço do Clube Empreendedor Brasil, onde a gente convida empreendedores de sucesso para debaterem sobre negócios. E o tema de hoje é a experiência do cliente que faz a realidade do seu negócio. O quanto você investe em um conceito completamente novo, adapta à sua realidade atual e você faz a diferença impactando e conquistando novos clientes. Esse é o tema do podcast de hoje, que a gente vem abordar um pouquinho sobre o empreendedorismo no mundo da gastronomia. A gente já trouxe um dos sócios aqui uma vez, que foi o Rafael Martins, e dessa vez a gente trouxe outros dois sócios, é um quarteto ali fantástico, que fez e faz a diferença em um dos melhores restaurantes da cidade do Rio de Janeiro, e não só aqui no Rio, que está em expansão e já chegou até em Búzios. Eu vou falar com você diretamente, empreendedor aqui. Você já pensou em bater numa janelinha e receber uma taça de vinho? Se você é sommelier, é um tipo de pessoa que gosta de apreciar bebidas alcoólicas, e principalmente vinho, essa é uma experiência completamente inovadora. Eu acho que sonho de todo mundo que gosta de uma boa taça de vinho. Esse conceito foi adaptado em Búzios, uma parada obrigatória para você que vai para a região dos lagos, com o Baixo Araguaia. Então eu convido eles, né, aqui, que já estão aqui à mesa, Eduardo e Daniel, sejam muito bem-vindos ao podcast de hoje. Muito obrigado. Prazer. Olha, enorme. eu já começo perguntando desse conceito de bater numa janelinha e receber uma taça de vinho. Me explica isso, porque essa ideia veio de você, né, Daniel? Sim, é o que a gente sempre fala, cara. Quando o cara é empreendedor, ele não para nunca de pensar em negócio. Então, assim, não sei se todos de vocês estão assistindo a gente são assim, se você é assim. Quando eu vou num restaurante, eu fico olhando, cara, isso aqui na minha loja daria certo, né? Pô, isso aqui é legal. Aí tu começa a fazer conta na mesa das pessoas para pô, esse restaurante que deve vender tanto. Enfim, a gente fica viajando o tempo inteiro, a gente não relaxa. A gente quer ser empreendedor o tempo inteiro. Aí numa viagem dessa, com a minha esposa, viagem de casal, primeira viagem em 20 anos que a gente tá juntos, que a gente ficou sozinho, sem os filhos. Vamos pra Itália. Cara, a gente chegou em Veneza. Veneza não, Florença. Florença, que foi a cidade que eu mais gostei lá. Cara, eu passava nos locais assim, tinha um murão do nada, num corredor, uma janelinha e umas 30, 40 pessoas em pé tomando vinho numa taça de vidro. Eu, pô, mas não tem restaurante, não tem nada, cheguei lá perto. Aí tava assim, toca um sininho, aí tinha um cardápio do lado, com os valores, então tu tocava um sininho, tinha um cardápio, aí abria a janelinha, tipo, pois não? Aí você fala assim, tava aqui o cardápio, pô, eu quero um vinho tinto. Aí tá bom, eu não lembro, euro, né? 5 euros. Aí vinha com a maquininha de cartão, tu pagava assim, qual o seu nome? Daniel. Aí fechava na minha cara assim, tu fechava. Eu ficava lá esperando, caraca, eu estou em calote, pegaram meu dinheiro. Aí passava um minutinho, abria de novo, senhor Daniel, cara, taça de vinho de vidro assim, com a taça legal, eu bebi. Cara, pô, na Itália eu tomava vinho o dia inteiro, né? Você tava em Florença, inclusive, né? Vinícola pra todo lado. Exato. Mas eu achei tão foda a experiência de você tomar uma taça de vinho ali, os turistas, todo mundo em pé conversando assim. Cara, eu achava aquele vinho ali o vinho mais gostoso que eu tomei na Itália, né? Pelo conceito. Por tudo, né? Por tudo. Cara, aí o legal de ter uns sócios malucos são isso, né? Eu falei, cara, isso aqui em Búzios, cara, no Baixo Araguaia de Búzios, por Rua das Pedras, turista pra cacete, argentino pra cacete ali, rua de passagem constante. Eu falei, cara, a gente tá construindo, cara, já tava em obras lá já. Estamos construindo, pô, vou ligar pros moleques lá pra saber o que eles acham dessa ideia. Imagina a gente botar uma janelinha no Baixo Araguaia de Búzios. Liguei pro Edu, liguei pro Rafa, lá pro Vinícius. Mandei a mensagem no grupo, né? Mostrei assim. Aí a primeira reação deles. Desculpa o palavrão, tá, gente? Caralho, que maneiro, mano, que porra, vai ser foda, não sei o que lá. Marcamos reunião pro dia seguinte com o arquiteto. A gente já tava na obra, ou seja, o projeto arquitetônico já tava pronto, já tinha um 3D, já tinha tudo. Vocês tinham que adaptar um conceito Sim. que você implementou ali, né? Jogou a ideia e viu quem ia comprar. Cara, tinha um bar pra fora, o bar é lindo, assim, aí tem a churrasqueira de um lado, aí do outro lado é o bar. Era pra fora, assim, pra calçada, pra rua. Cara, a gente fez o cara fechar o bar. Ou seja, não aparece, você fecha a loja até. Aí fechamos o bar, botamos a janelinha do lado aqui, assim. O arquiteto, vocês estão malucos, cara, vamos fechar o bar, não sei o que, sei o que lá. Eu falei, cara, vai fazer, eu não quero saber, vai fazer. Cara, o cara trocou o projeto. Aí no meio da obra a gente entregou, a gente fez. E a gente não se arrepende não, né, cara? Nunca. Porque fala a tua frase. É o que a gente sempre fala, né? A gente pensa muito em conceito. Então, cara, quem só pensa em dinheiro não cria conceito. E conceito é muito investimento. É a identidade de um O conceito negócio. pra gente, ele tá naquela linha ali de investimento mesmo, de marketing, não é despesa, entendeu? Porque isso vai te dar muito dinheiro, vai te dar muito retorno. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, gente, conceito é fundamental, cara. A gente tem que pensar em conceito acima de tudo.
E aí a galera comprou a ideia e tá lá a janelinha. A gente fala, vamos supor, o bar de Búzios tá faturando 800 mil a 1 milhão por mês. Tá, o bar de Búzios. Cara, a janelinha deve vender 10 mil reais, 20 mil reais. Faz diferença pra gente? Um bar que fatura 1 milhão? Teoricamente, quem só pensa em dinheiro, quebra essa porra, vamos botar o bar e acabou a janelinha. Exato. Quem só pensa em dinheiro. Mas, cara, a quantidade... Que fica arrepiado falando com você aqui. Tá arrepiado mesmo. É porque é uma experiência, Não, né? E a experiência do cliente é o melhor marketing boca a boca que você pode As pessoas não entram no Bacharanaguá, vê aquela janelinha, bate, pede, paga, olha, marca o Bacharanaguá, propaganda de graça, aquela pessoa depois fica na curiosidade de ver se o restaurante lá dentro é bom, se não é. Então, assim... É isso que eu ia falar. Recentemente teve uma influenciadora lá de alguns milhões de seguidores no Instagram que ela postou de graça o Bacharanaguá, porque falou, olha que legal a gente aqui, a janelinha, não sei o que, então quanto vale isso? Exatamente. Aí o retorno que vocês vão ter em relação a isso. Entendeu? É intangível. E você falou sobre comprarem a ideia, né? O Rafael, uma vez, quando veio aqui, a gente conversou sobre isso, que ele falou, cara, são 4 sócios completamente malucos, a gente joga uma ideia no bolo e vê quem topa, se todo mundo agregar ali mais ideias para desenvolver um conceito em comum, né? Em comum que todos concordem ali, a gente bota pra frente. Como é que é pra vocês, às vezes, receberem esses conceitos, assim, no grupo de maluco e falar, cara, acho que eu topo isso aí, vamos encarar e vamos ver como é que a galera recebe? Porque pra gente, a gente já tá sócio há algum tempo. Eu e o Edu, então, a gente tá o quê? 8 anos? A gente já meio que se conhece, sabe? Então, assim, acho que quanto mais maluca a ideia, assim, a gente pega. Acho que a gente nunca chegou a uma ideia, assim, ou minha, ou dele, ou do Rafa, ou do Vinícius, chegou assim, cara, não vamos fazer não. Porque a gente meio que já sabe o que pode funcionar ou não. O que a gente tenta é, de repente, né, ou um dá uma ideia inicial, aí o outro vai e tenta dar uma outra visão e vai melhorando e tal, aprimora, mas... Dificilmente a gente chega, não, vamos fazer não. O que a gente joga sempre de conceitual no grupo, que seja, a gente olha com carinho especial, porque a gente gosta muito dessa porque a gente já se conhece, então assim, a gente não vai mandar um conceito que é impossível fazer. Se a gente que mandou é porque tem a ver, entendeu? Então, na maioria das vezes, a gente vai. Mas, por exemplo, agora no Bacharanaguá da Jardim Botânico, JD. Teria janelinha. E eu comecei a falar, cara, eu acho que a janelinha aqui não pega. Porque a janelinha não tá no meio da rua. Você teria que entrar na nossa varanda, ou seja, tá todas as mesinhas posicionadas, as pessoas comendo, você entrar e bater na janelinha, ficar meio sem nexo. Entendi. A janelinha tem que ser num local onde as pessoas estão passando e, caraca... Um ponto estratégico, né, pra que seja ali, ter uma adesão das pessoas que passam por ali, né? E, infelizmente, não vai ter no Jardim Botânico por causa disso, porque a gente achou que é sem nexo a janelinha lá. Seria um conceito forçado. Por causa do ponto, por causa da loja, porque o bairro em si abraçaria, eu acho que tem tudo a ver. Zona Sul do Rio, né, uma questão existe uma boemia ali, de certa forma. Então... Abraça muito conceito, assim. Mas lá, uma polêmica. A gente falou uma coisa agora que eu vou falar ao contrário, mas que a gente não briga. Eu achava que não, o Rafa achava que sim. Sim, eu achava que sim. Que sim. Tem isso, né? Tipo, quantos votos? Acabou que não vai ter, mas assim, e eu tenho certeza, não vai ter alguma coisa assim de, que nem você falou aqui agora, também acho que teria a ver pelo bairro, né? A Zona Sul de Arelim. Depois não tem a cobrança. Tá vendo? A gente não fez. Cara, isso com a gente não existe. É isso que eu queria falar. Tem que ser muito bem resolvido. Cara, é aquilo ali, a sociedade segue e vambora. Decidiu. Se der errado, a culpa não é minha não, pô. Se der errado, eu vou cobrar o Daniel depois. Vocês falaram sobre conceito e uma coisa que vocês adotaram, que quando a gente chamou o Rafael, ele falou um pouquinho sobre a história do Bacharanaguá. Então, para quem não assistiu, inclusive, é bom a gente retomar um pouco isso. É um restaurante popularmente conhecido até então como um Pé Sujo, fundado em 1980, vocês pegam esse bar que tem um conceito X, reformulam, revitalizam aquilo e colocam em prática ali para quem já conhece o Bacharanaguá e descobre uma nova versão do mesmo. Então, vocês tinham que atrair novos clientes, mas também trabalhar com esse imaginário de quem já conhecia o Bacharanaguá. Como é que foi isso para vocês? Eu achei, né... Quando a gente pegou, contou a história lá, o pessoal pode ir até lá no episódio de podcast para ver melhor. A gente pegou um bar com 1.200.000 de dívida. Teoricamente, para um cara que é só um empreendedor, um sócio que bota um dinheiro, é um bar falido. Exato. Não, eu conversei com alguns sócios, com pessoas do ramo, e, cara, a grande maioria falou, gente, vocês são malucos, eu não pegaria. Que virou um sucesso gastronômico, mas até então estava afundado em dívidas. Afundado em dívidas. Então, quebrado. Assim... Você oferecer qualquer coisa toma aí 100 mil para você sair. Tem ideia, o ex-dono para sair, ele botou 200 mil na nossa conta. Porque assim, o cara só queria se livrar das dívidas. Né? Então tá meio falido. Mas só que o nosso feeling de empreendedor foi assim, cara, o cara tá aqui há 40 anos. Ele deu certo 35 anos. Exato.
Entendeu? O cara tá mais velho, tá com 75 anos, o cara encheu o saco, pegou a pandemia, se estourou ali, não tem mais força pra voltar, já criou os filhos. Então a gente via, cara, deu certo 35 anos. Pô, a comida é boa pra cacete, a carne do Bacharagá é boa pra cacete, tudo que eles fazem é de muita qualidade. Então a gente falou, cara, então aqui o Bacharagá não é franquia. A gente começou a fazer conta. Pô, a gente tem um nome. Se falar que os donos do Mané pegaram lá, o pessoal vai falar, pô, o Mané tava em plena expansão, tirando uma onda no Rio de Janeiro e tal. Pô, já vai dar um burburinho pras pessoas. É porque o Mané também se tornou um sucesso gastronômico aqui no Rio de Janeiro. Isso. Sim, então, pô, tipo, o dono do Belmonte. Quando ele pega qualquer coisa, o pessoal fala, o Antônio Belmonte pegou a pizzaria Guanabara. Exato. O dono do Belmonte. Então já dá um boom. Então, pô, os donos do Mané pegaram ali. Então já vai dar um boom. Então acho que a gente vai vender um pouquinho mais. Pô, aí o cara não tem uma televisão, a gente bota uma televisão passando um jogo. Pô, o cara não tem nenhum som ambiente, a gente bota. O cara não tem um chopp, a gente bota um chopp. O cara não tem um pastel de entradinha, pô, vamos montar um pastel. O bar não tem um petisco. Então, assim, se você quisesse comer a picanha dele e tomar um chopp apenas, primeiro você não tinha chopp, era só garrafa. Era só garrafa. E você tinha que pedir a picanha, o arroz, a farofa, a batata, a refeição, você não podia petiscar. Olha quanta oportunidade tem. Tinha uma plaquinha lá dizendo, não aceitamos pet. No mundo de hoje, não aceitamos pet. Então o cara tá expulsando todo mundo daqui. Exato. Né? Então se a gente fizer isso, o cara fatura 150 mil, a gente conseguir dobrar, for para 300, e tem uma dívida que a gente paga 30 mil por mês, a gente consegue, baraná. Vamos negociar o aluguel aqui, a gente vai fechar essa porra, dá para pagar. E ali, assim, só voltando um pouquinho mais, a gente tinha, eu e esse cara, a gente tinha montado na cabeça já uma marca que a gente queria fazer nova de brasa, de carne, porque a gente sempre foi apaixonado por carne, brasa. Certo. É o que a gente gosta de comer. Então a gente já estava montada, falando, cara, Daniel, vamos lá, a gente tem que ter força só para agora criar uma marca e tal, não sei o quê, mas já tudo já pronto, na nossa cabeça. Do nada surgiu essa oportunidade através de um conhecido que chegou até Vocês ele. iam criar, então, uma linha de restaurante? Nessa linha de brasa. De brasa, perfeito. Então, assim, o timing foi perfeito, que aí surgiu, quando ele trouxe pra mim, eu não conhecia o Bacharagá, porque eu não sou da freguesia, mas aí é aquilo, né? Não é só questão de você ter o feeling, você vai atrás também. Eu comecei a perguntar para as pessoas ali da freguesia se conheciam o bar, o baixo, caramba e tal, e aí muita gente veio falando assim, pô, cara, eu tenho muita memória ali. E memória aí, afetiva, memória né? afetiva, porque eu ia lá, pô, há 30 anos atrás. E quanto que vale isso? É o que eu falo. A gente comprou, não só uma loja, a gente comprou uma marca de 40 anos. Exatamente. Isso o valor é muito grande. Essa que ele falou, né, a gente sai perguntando, eu também não conhecia o baixo não, tá? Eu sou do Meia, não conhecia. Exato, eu sou do Caxambi, eu não conhecia. Então essa pesquisa a gente falou, cara, a galera gosta do baixo, o cara deu bem ali 40 anos, então a gente vai chegar, e foi legal. Quando a gente começou, a gente falou, cara, vamos ficar aqui 1 ano pagando dívida, a gente não depende disso pra viver, 2 anos pagando, 2 anos pagando dívida. A ideia eram 2 anos. Vamos virar isso aí, se a gente ficar no 0 a 0, tá bom. Mas foi muito mais fácil do que a gente esperava. A gente não tinha noção da marca realmente que ele tinha. Alguém falou uma coisa pra gente, mas, cara, você falou aqui, uma marca conhecida. A gente foi perguntando pra um monte de gente, cara, não, Bacharagá, conheço, Eles já fizeram fui. uma pesquisa de campo para entender como que a região da freguesia, né, ali da Zona Oeste, recebia esse Bacharagá ao longo desses anos. Né? Cara, a gente montou, aí nós fizemos uma reforma básica. A gente pintou, a gente botou letreiro que não tinha, a gente botou o somzinho, tiramos a placa agora falando que nós somos pet friendly, botamos chopp, os donos do Mané chegaram. Por Deus, ele na história ele nunca vendeu mais do que 180 mil reais. Na história, nunca vendeu mais 180 mil reais. O nosso primeiro mês nós batemos 450. A gente nunca faturou menos de 400 mil no Bacharagá. Com pequenas mudanças, a princípio, né? Vocês Com foram... pequenos ajustes, exato. Pô, negócio de marketing, o cara tava há 40 anos ali, tinha 2 mil seguidores. A gente já tá com 30 mil, sei lá. Então, assim, tava daquele jeito ali, tava indo, porque eu sou bom, vai acontecendo, então o cara não fez o rebrand, o cara não mudou, o cara não fez, foi ficando pra trás, foram abrindo um novo restaurante. Veio pandemia, ele se embolou, aí foi embora. Aí a gente viu Vocês essa não se oportunidade. apegaram à dívida, vocês se apegaram ao conceito do que o Bacharagá tinha de potencial e implementaram e apostaram É lógico naquilo. que o número é importante, né? Ninguém tá aqui para perder dinheiro. As pessoas Justo. têm que entender isso também. A gente fez uma análise ali e entendeu que a dívida era, vamos botar assim, pagável, tá? Não era uma coisa impossível de se pagar. E ela hoje entra no fluxo tranquilamente. Mas não é só isso, né? Você tem que analisar todo o contexto ali geral. E essa marca era muito forte na região. Tinha um potencial muito grande. A galera comprava... A questão da memória afetiva é muito importante, cara. Gente, as pessoas ligavam pra loja, a gente ficava assim, foi entendendo o tamanho que ele tinha feito, assim. Exato. Um delivery, 2 mil reais de delivery, a pessoa comprando farofa e maionese. 2 mil reais, ou seja, as pessoas fazem churrasco em casa e pensam assim, eu vou comprar farofa e maionese do Bacharagá. Então, cara, é muito forte, cara. Sim, muito mais. Então, assim, não foi difícil a gente juntar a nossa experiência com a nossa atualidade.
da nossa forma de chegar. Porque nem a gente falou, se fosse uma pessoa qualquer ali que juntou um dinheirinho, quero montar um bar, vou comprar o Baixo Araguaia. Não recomendo. Não recomendaria. Mas foi naquela, cara, tem potencial. Aí tem o nosso lado que a gente não dependia daquele dinheiro pra viver. Cara, se ficar 2 anos só trabalhando aqui e não botando nada e nem recebendo, Uma hora criamos isso aqui uma vai. marca legal, vai ter uma hora que vai dar. Mas só que foi mais do que a gente imaginava, tá? A gente estudou, a gente viu, mas foi melhor. Decolou Em exponencialmente. 3 Foi meses a um- gente tava dividindo lucro. Sim, pagando a dívida e dividindo lucro pra gente. E vocês vendem, como vocês estavam falando, vocês vêm do Mané, né? Somos. Então vocês Sim, nós criamos criaram o o Mané. Mané, colocaram uma rede de franquia desse tipo de restaurante, vocês apostam em um restaurante característico, modesto, conhecido como pé sujo, endividado, afundado em dívida e revitaliza aquilo e hoje cria um Baixo Araguaia, que era de uma única unidade em expansão para outras unidades. Como é que vocês veem essa transição, assim? Porque vocês implementaram algo do Mané dentro do Baixo Araguaia, com certeza, que Com é a certeza. questão de criar essas franquias do mesmo restaurante, né? Não, então, a gente teve a experiência de lá, né, O que pouca gente sabe é que o Mané não foi feito para ser franquia. Era para ser único. Era para ser lojas próprias. A nossa Entendi. ideia inicial no Mané era ter 6 lojinhas ali, Entendi, em pontos perfeito. estratégicos, mas todas próprias. Só que aí começou a vir um boom, o Mané foi uma explosão no Rio de Janeiro, assim, as pessoas ficaram loucas, procuravam mais ele, né, que tava sempre de frente. Pô, Dani, cara, preciso abrir o Mané é muito foda, não sei o que e tal. Pode falar palavrão aqui, liberado. Pode, tranquilo. Que a gente é assim. Aí, cara, começou e tal, e o Mané foi embora. Voou, a gente, cara, realmente, tem que abrir para as pessoas e tal, porque né, a gente viu que era um crescimento mais rápido. era um crescimento mais rápido, você consegue negociar com fornecedores, com cervejarias, enfim, você fica muito grande, você encorpa, né, com a franquia, é um modelo diferente. Só que não era o que a gente desejava. No Baixo, a gente já desde o início, cara, no Baixo a gente quer fazer o que a gente sempre quis fazer com o Mané e não foi o caso. Vão ser lojas próprias, que a gente de repente vai agregar um sócio ou outro, mas a gente vai estar sempre ali participando da operação, sempre na loja, participando realmente como sócio, entendeu? Não vai ser franqueável. E pegando os pontos bem estratégicos. Bem estratégicos. Assim, porém da freguesia. Porque o Baixo Araguaia ele é muito familiar, ele é muito casal. Dificilmente você vai ver no Baixo Araguaia 5 camaradas de 25 anos sem camisa e voltando a pelar tomando chopp em pé. É mais o perfil do Mané, por exemplo. Mais o perfil do Mané. O perfil do Mané. Então, assim, você viu, pô, na freguesia, que a gente, pô, na melhor área ali na Rua Uruguaia, melhor classe, Baixo Araguaia, a gente não acha que é um bar barato, né? Uma refeição você vai, tem ticket médio alto, então na freguesia. Então é aquele bar que a gente sabe que sábado e domingo ao almoço a gente vai ficar cheio de 11 da manhã a 11 da noite. Exato. O dia inteiro, tal. Aí, pô, Búzios, Rua das Pedras, com rooftop, bar turista, não sei o que lá, pô, mó charme a loja de Búzios. Que é uma outra pegada também, né? Isso. Que tem esse lado mais turístico pela Mas região. O Baixo da freguesia, ele ainda parece um pé sujo, ele é um bar, tu vê ali, é feio, a gente fez uma reforma, mas é feio, tem aquele banheiro espetacular que fala contigo, etc, mas é um bar feio, que a galera já acostumou com uma qualidade muito boa e o público que vai é muito bom. A freguesia é o mesmo público que vai o Búzios é o mesmo público que vai na freguesia, mas só com mais turista, né? E agora no Jardim Botânico, cara, é um lugar hypado pra caramba, de pessoas classe A também, então a gente tá até assim com medo, porque o Baixo Araguaia em Búzios, exemplo, ele pode errar. O ideal é não errar, mas ele pode errar porque você trabalha com turista. O cliente Certo. não é recorrente. O argentino foi Tão mal recorrente. atendido, eu sei, mas, cara, beleza, ele não vai ser aquela recorrência. Quando você monta em bairro, você vai lá almoçar num dia, deu merda, pô, no próximo sábado você vai lá, pô, não sei mais se eu vou no Baixo Araguaia, não. Exatamente. Fica Sim. aquela questão da primeira experiência, né? Da Então, que a primeira gente impressão. não pode errar de tanto assim, se o Baixo Araguaia, a gente já viu que é um local que tem muita moral perante os clientes, a gente acha que o Jardim Botânico pode levar ao nível... Pode levar, assim. Na freguesia, a gente recebe muito feedback, aliás, que a galera quer que siga naquela casinha ali também. O pessoal não quer que coloque um mais moderno, ou mais glamouroso, Mesmo mais conceito pomposo. pra todos. O pessoal, a gente recebeu muito feedback assim, né? Pô, não muda tanto, pô, sai com a carne tal. Perfeito. Isso é muito legal Isso também é muito para vocês legal, terem cara. um termômetro do que vocês vão mudar e do que vocês entendem que já faz sentido e que pode ser implementado. Mas, por exemplo, na freguesia já tinha um público fiel. Tinha. Em Búzios, vocês falaram que é um público que você não tem... não é algo assertivo, porque vem gente e sai na mesma O tempo proporção. inteiro, Exato.
Em Jardim Botânico é uma outra proposta, seguindo o que é da freguesia, que se tornar um restaurante característico da região. A gente quer que a gente seja o queridinho, igual a gente é na freguesia. Da família. Então, é uma outra proposta, porque se aquele cliente ele não quiser aquilo, ele não volta. E vocês estão implementando uma novidade que já faz sentido em uma região. Então, hoje, qual é o maior desafio de vocês em estarem em expansão dessas unidades? Porque em Búzios é uma outra proposta, vocês tiveram que apostar no escuro completamente. Mas e quando você traz um restaurante que é característico, tem um modelo padrão a ser seguido da freguesia, e você vai implementar em outros bairros, como o Jardim Botânico? Então, a gente pensa sempre que o Baixo Araguaia, a gente tem que montar ele em locais que tem muita moradia, para você virar o bar do bairro. Perfeito. Então, assim, você vai colocar o Baixo Araguaia na Olegário Maciel? Nunca. Acho que não tem nada a ver. Entendeu? É garotada, o pessoal quer ser visto, lugar... Não. Agora, você vai botar um na Barra, numa esquina onde tem prédio pra cacete, o pessoal vai a pé pra comer ali. Seu bar do bairro? Sim. Bar do bairro. É o bar do bairro. Isso é uma estratégia que vocês pensam na hora de implementar. Exatamente. Exatamente. Vocês vão implementar também em Nova Iguaçu, certo? Por que Nova Iguaçu? Então, a gente fala e a gente quebra, tá vendo? Que não tem nada a ver isso. do bar, então assim, ela não vai falar de Nova Iguaçu, não, ela falou. Teoricamente, ali naquela região ali do shopping, uma região nova, enfim, ali é voltado para a família, vai ter uma parte infantil assim na frente, então... Vocês têm um espaço Kids também que traz esse acolhimento da família, né? Porque todos. hoje em dia, quando você tem criança pequena, você já pensa estrategicamente qual restaurante escolher. E com pedagoga, tá? Então a gente não tem aquela área Kids enormes, maravilhosa, até que o de Búzios é maiorzinho, né? Tem brinquedão e tal, mas a gente trabalha com pedagoga. Então, para a menina ficar lá brincando, desenhando, fazendo umas brincadeirazinhas legais. Aí tem livrinho, tem puff para você sentar. Então, é uma área Kids bem legal. Nova Iguaçu, para pensar, pô, estão montando um shopping. Então, já não tem nada a ver com esse negócio bar de bairro que vocês têm. Algumas posições de Nova Iguaçu. Primeira oportunidade, como marca, que a gente ganhou dinheiro para estar em Nova Iguaçu. Então, a gente não gasta nada para botar a loja lá. Então, deram dinheiro. Então, o legal da gente estar no Mané, de ter uma força já, é porque a gente faz contratos bons com cervejarias, então as pessoas já sabem que a gente não é aventureiro e vem com alguns contratos legais. E o do shopping, então, é uma oportunidade, cara. Pô, e nesse shopping não é nem questão só de oportunidade, dá dinheiro que a gente vai abrir, não. O shopping Nova Iguaçu Pedreira já é o melhor shopping disparado de lá. Então lá tem o Bar do Adão, lá tem o Outback, lá tem o Manolo. Então, pô, já são coisas bem consolidadas. O próprio Mané tá montando ali. O próprio Mané tá montando ali. Então eles estão fazendo uma alameda, tipo a Rua do Rio do Nova América, uma área diferente, fora, aberta. Perfeito. Né, com alguns bares, onde vai ter o Mané, vai ter o Baixo Araguaia. E nesse local, que são 3 lojas só de frente para outros bares, lá de fora, eles botaram uma área Kids gigantesca, assim. Provavelmente vai ser a melhor área Kids de shopping do Rio de Janeiro, assim. Então a gente falou, cara, é família no final de semana também. Então fez sentido, entendeu? Fez sentido pra gente. Não é simplesmente... O que vocês já vêm construindo, tanto pra Jardim Botânico, com o que vocês já viram de retorno lá na freguesia. Como é que vocês equilibram essa questão do conceito da criatividade e do retorno financeiro? Porque vocês implementaram uma coisa que o Rafael trouxe no outro podcast, que é essa experiência da fila de espera. Ele que trouxe, eu acho, né? Que ele falou, caraca, eu tava aqui no restaurante... Argentina. Eles trazem um chopp pra você, e por que a gente não implementa isso no nosso? E aí você tá na fila de espera, você tem chopp e batata pra você comer, enquanto você espera entrar no restaurante. E aí, como é que você vocês conseguem equilibrar esse conceito, o retorno financeiro e a criatividade de apostar no novo? Que eu acho que para quem empreende, por mais que tenha essa veia empreendedora, todo sonho ali de que parte de um conceito que você vê acontecendo na cabeça, só que você tem que sair da teoria e botar em prática. Mas para isso você tem que ter um retorno financeiro, isso é óbvio, você mesmo pontuou, né, Eduardo? Claro. Não é só sonho, não é só conceito, você tem que ter um retorno em relação a isso. Então qual o equilíbrio, como é que vocês, enquanto 4 cabeças pensantes, conseguem chegar em um denominador comum? Então, a gente fala muito, né, Edu? O financeiramente, quando entra, assim, a gente não pode falar, pô, quanto é que é uma menina que tem 2 milhões de seguidores te marcar? Quanto vale isso? Quanto vale isso? Quanto você atingiu? Quantas pessoas... A gente não consegue. Mas o que a gente consegue ver, por exemplo, da fila, que você deu a ideia lá, que foi realmente ideia do Rafa, foi lá no restaurante Dom Julio da Argentina. Foi. Eles servem espumante e empanadas na fila. E você fica 3 horas esperando. Então, qual foi o nosso negócio? Lembra do negócio que quem só pensa em dinheiro não cria conceito, conceito é dinheiro? Por exemplo, o Baixo Araguaia, no final de semana, é batata. Se tu chegar lá depois de meio-dia, tem fila. Tem fila. Cara, e a gente via aquela fila ali e via as pessoas irem embora. Eu sou um cara que eu não fico na fila, cara. Não gosto de ficar em fila. Não gosto. Se eu tô no Outback, tá com fila, o restaurante do lado, aquele cara, eu vou. Eu sou o cara que vai. Então a gente,
Cara, o Rafael falou, Daniel, eu fiquei 2 horas aqui na fila do Dom Julio pra comer, e eu fiquei bêbado na fila, e entrei e depois gastei pra cacete. E eu fiquei 2 horas na fila. Se não tivesse a empanada e o champanhe pra ele de graça, ele ia ficar na fila? Não ia. Não ia. Então, o que a gente fala é isso. Você tendo fila, o cara que só pensa dinheiro fala assim, tá maluco, eu vou dar chopp, vou dar batata pro cara, o meu lucro, em vez de ser 20%, vai ser de 10%. A primeira vai falar assim, ô bobão, tá vendo, bobão? O cara ir embora, você não teria lucro nenhum. Então tu vai ter a porra dos 10, cara. E esse cara ainda não vai no concorrente lá dar chance pro outro concorrente. O cara vai ficar na tua fila. E ele teve uma experiência foda no teu estabelecimento e vai trazer gente pra... Que vira um marketing Que vira um marketing de boca a boca. Então esse é o nosso pensamento. As pessoas já chegam na fila no Bacharaguá falando assim, cheguei na fila, eu quero ficar bêbado aqui. E vai falando um pro outro. E a nossa fila fica lotada de gente. E a gente não entrega só um chopinho assim, demora, que ele enrola 1000 horas não. Irmão, fica bêbado na fila. Acaba, traz mais um, acaba, traz mais outro. E assim vai. E você negocia barril bonificado com cervejaria, etc. Entendeu? Então, assim, o custo, óbvio que existe, mas é um custo mas muito mais baixo. É muito mais válido. E é um custo muito mais baixo que você colocar no outdoor lá e vem pro Bacharaguaia. Vocês são o tipo de pessoa que entram num restaurante, vocês já dão um cheque assim isso aqui não é legal, isso aqui dá pra implementar. Como é que mudou a cabeça de vocês depois que vocês começaram com o Mané e agora com o Bacharaguaia? Nessa questão de experiência do cliente para com o restaurante que vocês frequentam, mas também com a cabeça de empreendedor para você conseguir implementar isso ou até fazer diferente, ou identificar o que aquele restaurante faz que você vê como errado na posição de cliente, mas como empreendedor você não conseguiu identificar aquilo. Como é que a cabeça de vocês mudou em relação a isso? Cara, mudou alguma coisa na tua cabeça, assim? Eu sou empreendedor, sei lá, há 20 anos. Então, pra mim, sempre foi assim, ó, o que ele falou, quando a gente viaja, você não para, as nossas famílias já estão acostumadas com isso, assim, é loucura. Você vai na Disney e você vê que você não encontra um papel de lixo no chão, porque todo funcionário lá é um lixeiro. Então, você acaba... Aí você vai se perguntando. Aí você entra no restaurante, você começa a pensar quanto que o cara fatura. Porque, sei lá, quanto que será o ticket médio? Você começa a fazer conta na sua cabeça. Aí você vê, o cara não tá... Tem chopp ali, tá acabando, ninguém veio trazer um chopp. Essas coisas você vai sempre... É uma coisa meio que natural, né? Pra mim, não sei. Não, o que eu acho assim, a minha cabeça, desde que a gente abriu as lojas, não mudaram muito. Porque a gente sempre gostou muito de boteco. Certo. Então, assim, a gente levou pro nosso boteco restaurante o que a gente gostava de receber quando a gente ia. Então, assim, e a gente vai estudando ao longo do tempo e a gente vê muito negócio de marketing, lead. O lead mais caro é o lead mais caro que você tem quando você faz um post na internet e você paga lá tráfego pago, é o lead que o cara chegou na tua mesa. É o lead mais caro que você tem. Você conseguiu trazer o cara, né? Que nem a gente fala, tem as pessoas que botam assim, 10 mil reais no outdoor, venha para o Mané, 10 mil reais no outdoor. Cara, eu pego 10 mil reais de barril de chopp. Lembra o lead caro, que o cara já tá o cara já tá na minha loja, irmão. Exato. Eu já conquistei, então vou pegar aqui os 10 mil reais que eu gastaria de marketing, o cara tá na minha loja e faço. E vai ter o boca a boca. E eu faço isso, a gente faz isso, que as pessoas falam pra gente lá na escola da saideira. Porque vocês são gigantes, é fácil vocês perderem dinheiro. Não, a gente faz isso desde o primeiro Mané do Flamengo que a gente montou, que ficamos 7 meses tomando prejuízo no Mané, 7 meses. Os nossos funcionários assim... Bota promoção, dose dupla, que o nosso chopp tá caro em relação ao chopp do lado, sei que lá. A gente, não, cara, nosso conceito é maneiro, nossa parada é maneira, vai dar certo. Vocês acreditam. Acreditar também é um ponto. Então a gente não faz isso só porque a gente é grande. A gente é resiliente. Então, assim, a gente não mudou. A gente gosta do que a gente sempre recebeu no restaurante. Eu peguei isso aí, eu falo com todas as letras. O negócio de saideira não foi ideia minha, não. Eu acho que eu botei pro Brasil isso. Mas a ideia foi do Marcelo Novaes do Caxambi. Eu chegava no Caxambi, que é um bar muito foda na rua Caxambi. Super característico. Eu chegava na saideira de meus amigos estavam lá na saideira. Eu chegava na saideira e saía bêbado de lá. E no dia seguinte eu falava pra esse cara, eu falava pros outros, levava meu pai, levava minha mãe, eu levava todo mundo pro bar. E era um bar que o cara fazia, eu me senti dono. Me dá saideira aí, Daniel. Dá saideira nada, vai lá e pega lá no balcão lá com a saideira. Eu falei, Daniel vai aí. Aí o cara enchia minha bandejinha assim, eu voltava assim com a saideira assim, todo mundo me filmando, fazendo uma festa. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara, eu quero ser o Marcelo, que maneiro. Então, eu acho que você tem que fazer isso com o cliente que está lá dentro o tempo inteiro. Você me dá uma saideira? Calma aí que eu vou ver com o meu gerente. Cara, ninguém pede saideira porque tá duro. As pessoas pedem porque elas acham que ela merece saideira. Então, você chega pra pessoa assim, vou ver, não pode, não tem 10 pessoas na mesa, tu traz um garotinho só. Já estragou toda a experiência. Já estragou tudo, E uma outra coisa pra ficar quem tá olhando a gente, quem é dono de bar e restaurante. Gente, a saideira, tu tem várias formas de conseguir, mas olha só, olha a nossa concorrência. Quantos bares, quantos restaurantes as pessoas podem escolher para ir? Cara, isso, além de tudo, pra gente, a gente tá dando uma premiação, assim, um agradecimento pra pessoa, assim, tipo, obrigado que você veio aqui. Entendeu?
E assim que a gente leva, e com esse sentimento. E, cara, e tem dado certo há 8 anos. Vocês estão com o Mané Rio há 8 anos, né? 6. 6 anos. 6. E aí agora vocês implementaram o Bacharaguaia junto com os demais 2 sócios. Como é que é para vocês dividirem acho que até a cabeça do conceito de trazer para o Mané ou adaptar para o Baixo? Vocês conseguem, vocês enfrentam essas questões de dilemas, por exemplo? A gente fica, assim, quando começou o Baixo, o Edu, ele sempre teve uma cabeça pensante, mas o Edu sempre foi um investidor. Né? A gente se conheceu, eu já tocava bar, o Edu sabia que eu era um bom dono de bar, eu sabia que ele era um puta do empresário, ele queria montar um negócio comigo, com ele, a gente se juntou uma vez e nunca mais separou. A gente fala que tá junto há 8 anos, que a gente tinha outras franquias Antes do Mané. Perfeito. Antes do Mané. Então, assim, eu na franquia, eu no Mané, e como eu sou de frente, se você for botar nas redes sociais, é a minha cara o tempo inteiro, eu falando, eu vendendo, barará, bereré, quando você vira franquia, você perde essa força do encantamento. Que tem várias coisas do encantamento que para os empresários não são o dinheiro que a gente não consegue ver e acham besteira. Por exemplo, o Mané, a gente vendia, quando a gente começou, não era franquia, a gente vendia ostra. Só na terça-feira tinha ostra. Cara, nossa terça-feira, a gente botava lá a terça da ostra, era mais chique uma sexta-feira, por exemplo, do que sábado e domingo às vezes, pelo conceito. Aí você vira franquia, não pegou a ostra lá em Búzios, não pegou a ostra lá em Nova Iguaçu, não pegou a ostra... Vamos tirar a ostra do cardápio. Mas era um conceito. Para 20 lojas você não consegue. O Mané tinha a cerveja do Mané. Tu ganha dinheiro com a cerveja do Mané? Não ganha. É caro pra cacete você montar uma cerveja, fazer uma garrafa. Só que, cara, tudo que a gente botava pra vender a R$40, né, as pessoas compravam. Porque as pessoas poderiam ir lá tomar 10 Heinekens. Cara, uma cerveja do Mané ela pedia pra experimentar. Então, o que a gente comprava gastar? Virou franquia, não consegue entregar não sei aonde, é difícil. Tira a cerveja. Então, você acaba perdendo o conceito. E eu aprendi conceito com esse cara. Eu sou muito viciado. Ele botou pra mim, acho que hoje eu sou mais que ele. Eu não consigo não pensar em conceito. Então, começou muito a me enfraquecer no Mané, assim. De eu não achar maneiro, de eu não querer aquilo. Virou uma coisa muito amarrada. Como vocês falaram, era pra ser unidades certas em pontos estratégicos, mas não uma franquia da rede Mané. Quando entrou o Bacharaguaia, eu me vi de novo naquele início do Mané, podendo fazer tudo o que eu quero. Imagina eu chegar no Mané agora. Galera, vamos botar som no banheiro porque eu vim lá em Buenos Aires. Tu fazer isso em 30 lojas. Não vai fazer. Com franqueada, franqueada vai gastar dinheiro. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá me realizando. Cara, quero sair, comprar minha parte. Mas de boa, sem briga com ninguém. Vamos sair que eu quero. Por quê? Eu me sentia fazendo as coisas pro Bacharaguaia, parecia que eu tava largando o Mané. Teriam coisas que eu peguei que é de bom do Mané. Porque eu ia no Bacharaguaia e daquele conflito. Tá pegando coisa do Mané, eu não sou sócio. Né? Então eu consegui, eu saí. Eu saí, hoje eu vendi, realizei, eu falo que me aposentei 42 anos, mas não aposentei nada. Aí eu entrei de cabeça no Bacharaguaia e estamos fazendo essas coisas. Então a gente pega muita coisa boa da franquia que a gente leva, como eu falei, o Bacharaguaia não tinha chopp. Uma história muito maneira, assim, não tinha chopp. No Mané, a gente era da Ambev, o nosso contrato de cervejaria era com a Ambev. Cara, a Heineken vem em cima da gente, assim, no Mané já com 20 lojas, vamos fazer um contrato de franquia, e eu com o pessoal da Ambev. Cara, vai acontecer, paga X, não acreditaram. Esse cabo de guerra infinito. Não era nem isso, a gente tinha 13 lojas no Mané. Eu falava que eu ia ser o maior, eles meio que não acreditaram. Eu falei, cara, eu vou ser o maior, cara, fecha comigo logo. Não fecharam, fui pra Heineken. Aí o Mané virou aquela parada toda lá. Até o amigo nosso que é da Ambev, ele falou assim, cara, eu perdi emprego por causa de vocês. Brincando, né, que eu perdi a conta. Aí dá força da gente ter a franquia, né? Quando a gente pegou o Bacharaguaia e não tinha o chopp, e tem tudo a ver com o chopp Brahma, o Bacharaguaia, né? Aquela casa mais tradicional, etc e tal. Cheguei e liguei pra Ambev. Então, o Daniel Bittencourt aqui do Mané. Então, a gente tem só Heineken lá, eu quero botar Ambev, vocês querem? Cara, aí o cara do caminhão, né? Eu quero uma chopeira da Ambev, etc. O cara do caminhão chegou no dia seguinte falando com o Rafa lá. Gente, o que vocês fizeram? Eu nunca vi uma casa entregar um chopp tão rápido, embalado, novinho, a máquina não sei o que lá. Assim. Cara, eu vou fazer a mesma coisa com o Bacharaguaia que eu fiz com o Mané. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, falei pra caramba, mas é isso. Mas quando eu perguntei para vocês essa questão desse dilema, né? Porque quando vocês criam um conceito para um bar e aí vocês acabam adotando vocês não só adotaram um novo conceito para um novo, mas vocês recuperaram uma imagem que estava um pouco enfraquecida
por conta das dívidas e estava prestes a fechar, e vocês revitalizam aquilo e transformam o que já é conhecido em um novo conceito. Mas vocês já vêm com essa veia empreendedora do meio da gastronomia, de bar mesmo, de outros empreendimentos. Então, você entrou, por exemplo, em algum dilema em relação a isso, como ele mesmo disse, de, pô, eu tô apostando vários conceitos no Bacharagóia. Inicialmente, eu queria também ter feito isso pelo Mané antes de se tornar franquia. Eu acho que o Mané e o Bacharagóia são operações distintas, assim. Eu acho que o Mané, ele vende mais a questão do lifestyle carioca e tal, até o próprio nome que a gente colocou. Acho que foi tudo muito voltado pro Rio de Janeiro, assim, sabe? Para você vender isso e até, enfim, ir para fora, mas sempre focado modernão, boteco chique e tal, não sei o quê. O Bacharagóia já não. Então, assim, na minha cabeça, fica um pouco mais fácil diferenciar isso. Porque o Bacharagóia é aquela coisa de você vender memória, que a gente estava conversando antes, assim, é uma outra questão. O básico muito bem feito. O básico bem feito, brasa e tal. Aí são operações distintas e, para mim, funciona bem, sabe? Eu consigo separar, assim, entender, isso aqui vai bem aqui, isso aqui vai bem ali, entendeu? Não mistura muito na minha cabeça, não. Eu consigo separar bem, assim. É bem separado, assim, a questão do baixo e do Mané. Eu não tenho essa diferença daquele que o Dani falou, não. Eu acho que para ele ficou muito assim, porque ele estava nesse meio dilema já de sair do Mané, porque é ciclo mesmo, né? Já tinha encerrado ali, para ele não fazia mais sentido e tal. E aí ele estava voltando as energias dele pro baixo, realmente, e aí todas as coisas boas que ele enxergava de novidade e tal, de conceito, ele já focava pro baixo, e o que é natural. E aí eu acho que isso realmente fez sentido, mas no meu caso específico eu não vi muito essa dificuldade em diferenciar né? Um conceito de um conceito do outro, assim. Eu acho que são operações bem distintas. Quando a gente fala em sociedade, vocês são 4 sócios hoje. Quais são os perfis de vocês? Assim, porque hoje, quando a gente fala do Clubecast, é um podcast institucional para trazer empreendedor. E cada empreendedorismo, cada nicho, a gente trabalha com empreendedores de diversos nichos, incluindo a gastronomia. E quando você fala de sociedade e expansão, é muito comum que haja muito conflito, né, de ideias. Vocês já têm uma sinergia por já virem trabalhando juntos há um bom tempo. Como é que vocês, acho que alinham esses 4 perfis de sócios hoje para criar esse conceito que o Bacharagóia vem construindo? Eu acho o perfeito, assim. Eu acho que a gente é muito complementar. Muito complementar. Eu já tive alguns sócios na minha vida, assim, né? A gente era multifranqueado. A gente era dono do Bar do Adão, tinha a franquia do Bar do Adão, tinha a franquia do Vizinhando, franquia do Werner, de salão de beleza. Então, eu e Edu, a gente era isso. E eu tinha 4 lojas, a gente tinha 4 lojas do Bar do Adão. Quando a gente foi montar a 5ª loja, eles falaram que não podia, que a gente ia ficar muito forte na marca e não deixaram. Aí que a gente criou o Mané. Ou seja, o Mané veio do não. Então, enfim... Já tive sócio pra caramba. O que eu quero dizer com vocês do multifranqueado é que eu tive sócio pra caramba. Aí veio esse cara aqui que não era meu amigo. Foi aquele que eu falei. Ele sabia que eu era um puta de um sócio operador de bar. Eu operava as lojas que eu tinha. Porque a gente tinha muitos amigos em comum. Eu sou do Caxambilha do Meyer. Quem conhece ali a região é muito próximo. E a gente tem mais ou menos a mesma idade. O Daniel é mais velho, né? Obviamente. Eu sou mais jovem. Apesar de não parecer. Aquela alfinetada básica. Não pode faltar, né? Mas aí, enfim, segue. Aí a gente tinha muitos esses amigos em comum, então a gente se conhecia, mas... Eu já tinha uns 8 bares. Certo. Além de sócio operador, eu era sócio também do Capital também. Então já tinha 8 bares, todo mundo falava, pô, Daniel é foda no bar, Daniel é foda no bar. E ele veio do ramo de roupa, da Soult. Aí a gente, cara, vou montar uma loja, Daniel, bora, montamos. Uma primeira que foi o Bar do Adão de Ipanema. Cara, a gente nunca mais... Pô, podcast que podia durar 1000 horas. A gente foi montar um negócio em Cancún junto, pra ter ideia. Uma empresa em Cancún. Mas aí um outro podcast. Aí, cara, a gente se apaixonou e o Edu hoje é meu melhor amigo, assim, disparado, é meu irmão. Sim. Mata e morro por ele. Um e carne. As pessoas não conseguem ver eu separado do Edu. Por exemplo, veio eu e ele aqui agora. Não ver separado. O Rafa, cara, é uma história muito louca. Não sei se ele contou aqui pra vocês. O Rafa, ele era nosso gerente no Bar do Adão. Gerente, ele era nosso funcionário. E o cara trabalhou com a gente 1 mês e meio no máximo, e a gente nunca teve um gerente tão bom igual o Rafael. E naquela época eu já estava na minha 11ª loja, sei lá. E eu lembro quando o Rafael ia sair, era uma loja que arrebentava, ia sair, a gente, cara, ferrou, o Rafael vai sair, pô, vamos oferecer o salário maior pra ele. Ele, não. Pô, quero ir pro desafio, o negócio madeiro crescendo e tal. Aí ele falou que um dia a gente vai voltar, não quero mensagem, um dia a gente vai ser sócio. Ele falou assim, maneiro. Pô, e quando a gente foi ver o Rafael pra trabalhar em barzinho, aquele jeitinho dele, com cara de almofado, tem que trabalhar em restaurante, vai trabalhar em boteco, que não vai aguentar. Todo envelopadinho. Todo envelopadinho.
Aí, cara, ele voltou. Cara, voltei, e aí, não sei o que lá e tal. Ele não tava capitalizado ainda pra ser dono de bar, de abrir franquia. Ele chegou a conversar com a gente. Cara, tem uma loja do Mané que ela vende legal, mas a gente cresceu muito com o Mané. E nós dois somos os donos do Mané, a gente não consegue mais ficar indo na loja. Cara, tá ruim a loja. 300 mil de dívida. Cara, quer ser meu sócio operador lá? Eu faço uma reforma na loja, a gente pega o nosso dinheiro, vamos reformar a loja, fazer um branding. E a gente paga pra você 6 mil de Prolabore. E 10% se você conseguir dar o lucro para a loja. Então, 6 mil mais 10%. Cara, ele conseguiu pagar as dívidas e acabar nossas dívidas, ter o lucro. Ele virou a loja. Aí, não só ele virou a loja, ele chegou, pegou o dinheiro dele e comprou uma parte da loja. Porra, cara, esse cara é firme, né? O cara virou, o cara fez um trabalho maneiro, ele fez isso, ainda pegou o dinheiro dele para investir na loja que ele acredita e tal. Aí, quando veio o negócio do Baixo Araguaia pra gente, cara, eu e Edu, com o Mané bombando com as outras franquias que a gente tem, com as empresas que ele tem, a gente não consegue Não tocar, tem como. tá lá. Não vai. E, cara, no início não adianta. No início você é escravo do negócio. Você tem que estar lá, senão não vai, irmão. Senão não caminha, Não né? caminha. Nem teu pai trabalha igual a você se tu botar o teu pai pra trabalhar lá. Tem que ser você. Exato. Então, cara, e aí? A gente falou, cara, Rafael. É. Desculpa, assim, tá de durão, cheio de vontade, dá uma oportunidade dele virar o dono da marca. Não é só sócio da loja, não. Vamos dar... A gente dividiu, né? Sim. 25% para cada um da loja lá. Vambora. Também a dívida de 1.200.000 é dividida por todo mundo. Justo. Né? Justo. E vamos dar a participação da marca para ele também. Aí foi. Aí, então, Rafael, eu tô mudando tudo para falar como é que chegaram os sócios, né? Você falou. Aí chegamos no Rafael. Mas é legal você falar isso para entender como é que vocês se juntaram, né? Porque cada um vem do empreendedorismo de forma diferente. Rafael veio de outra forma. Isso tá na nossa cabeça, mas não tá na dos outros. Aí Exato. contextualiza, né? Vocês dois tiveram um começo no empreendedorismo, vocês foram sócios de outros lugares para chegar ao Baixo Araguaia e manter com... Não, e de falar que um funcionário pode tornar teu sócio realmente. Pode. Exatamente. Teu sócio. E ver isso como potencial, né? Como potencial. Aí a gente ficou, Rafa. Não, bora então, Rafa tá dentro. A gente falava. Aí nosso pensamento, mas se tira o Rafa de Ipanema, fudeu Ipanema. ele consertou Ipanema, vai tirar o Rafael de Ipanema, vai cobrir um lado e vai descobrir do outro. E esse Vinícius, cara, ele tem uma porcentagem menor, né? Ele tem 10%. Ele é sócio, ele é franqueado do Mané de Ipanema também. É um cara que ele deu dinheiro para ser sócio apenas, não operador, sócio que... Como é que se fala o nome? Sócio? Investidor. Mas só que o moleque, irmão, ele era sócio investidor e ele mora na Lagoa. Ele ia pra loja todo dia e passava nas mesas e atendia os clientes, fazendo coisas... Eu fico arrepiado falando dele aqui. Ele fazia coisas que ele não precisava fazer. Sim. Era o papel só do Rafael fazer aquilo. Então ele ajudava muito o Rafael. A gente falou, cara, vamos dar moral pro Vinícius. E quando a gente precisou fazer a obra também, eu e ele nós botamos dinheiro, o Vinícius também chegou, botou e acreditou no negócio. O moleque acreditou numa parada também que tava mal, não sei o que, sei que lá. Então foi uma gratidão. Cara, então vamos deixar o Vinícius, já que ele já faz isso de graça, vamos dar uma paradinha pra ele fica lá em Ipanema tocando, enquanto o Rafael fica lá no Baixo Araguaia, full time, e deixa o Vinícius. Cara, a gente formou esses 4 sócios, perfeitos. A gente não briga. Acho que a gente se respeita muito, né? Cada um num papel ali. O Dani é mais essa questão de novos negócios, correr atrás e tal, sempre com um pensamento inovador, inteligente. Eu já fico mais na questão da gestão, estratégia e tudo mais. Tem essa curadoria de entender que vamos, não vamos. Exatamente. Aí você vai, se respeita e todo mundo, né, falando em prol do negócio também. Enfim, acho que é isso. A gente sempre vai conseguindo chegar no denominador. Aí o Rafael hoje é o que eu era 6, 7 anos atrás. O Rafael é mais operação. Ficar na operação, ficar nas lojas, ele que toma conta de todos os funcionários, etc, entendeu? Exato. Então tá assim, aí agora o Rafael, como está crescendo, ele já tá... Aí está... O Edu já tá se aposentando, já tô me transformando no Edu, o Rafael tá se transformando no Daniel, tá ligado? Que o Edu, eu aposentei 42, eu conheci o Edu já era aposentado já. Só pegando dinheiro e investindo. Um dia eu vou chegar lá também. E o Rafa tem que formar gente, cara. E aí a gente vem trabalhando junto pra formar gente, porque a gente vai crescer e, cara... Ele já não tá dando mais conta de ficar indo nos locais. E tá dando certo. E essa ideia de expansão, por exemplo, vocês começaram, quando ele veio aqui, vocês estavam implementando várias coisas novas no Baixo Araguaia e se tornando popular por conta dessas mudanças. Vocês estavam saindo da mídia, foi na época do Comida de Boteco, e aí vocês começaram a implementar Terça da Lagosta, que foi uma aposta que vocês fizeram, a questão da batata portuguesa e o chopp na fila. Então ele trouxe essas ideias entendendo que o Baixo Araguaia estava aproveitando de um conceito que vocês criaram, desfrutando de uma fama que vocês conseguiram ali com o Baixo Araguaia. Como é que chega esse momento de vocês expandirem? Não, agora a gente
reconstruiu um legado do Baixo Araguaia, revitalizou o que a gente entendia, apostou nesse potencial, enxergou um potencial e acreditou nisso. Mas como é que chega o pontapé de vocês mudarem essa ideia de um único restaurante e transicionar para colocar para outros lugares? Primeiro é validar. Eu assim, acho que isso é fundamental. Você passou, validou, você viu o que passou aquele 1 ano assim certinho. Porque, cara, quando tá certo, é um reloginho. Já meio que já sabe, não muda muito, assim, já sabe mais ou menos janeiro como é que é, fevereiro como é que é, tal. Validou, rodou. E financeiro, o negócio é bom. Nós somos empresários, cara, a gente tem que expandir isso para outro lugar para a gente ganhar mais. Por que vocês pensaram em Búzios primeiro e não aqui no Rio ainda? Porque a gente montou o Mané em Búzios. A gente é sócio do Mané de Búzios. A gente é sócio do Mané em Búzios, dessa franquia loja nossa. Todo mundo falava que era sazonal, todo mundo falava que não era para ir. A gente montou lá e a gente ganha dinheiro o ano inteiro em Búzios. Você ganha muito mais em janeiro, em dezembro, mas tu ganha dinheiro o ano inteiro. Você vai para Búzios, você não vê marcas famosas no Búzios do Rio de Janeiro. Verdade. A primeira foi o Mané. Agora, então, o Mané já foi o Baixo Araguaia, já tá vendo Pato com Laranja, já tá vendo, as pessoas já estão começando a ver. Então, assim, por que a gente foi para lá? Porque a gente viu que Búzios as lojas são todas iguais. As pessoas vendem picanha na chapa, ceviche, camarão empanado, vinho e acabou. Cara, na Rua das Pedras não tinha chopp, né? Não tinha. Era só garrafa, cerveja, não tinha chopp. Então, assim, a gente já conhecia, vê que lá é escasso, lá não tem nada de brasa, então vai ser o mesmo sucesso do Mané. Batata. Você tem mais um perfil, questão de gestão, né? Sim. A gente traz muita gente aqui para falar sobre dilemas do empreendedorismo no geral e no empreendedorismo dentro da gastronomia, de você conseguir fazer a gestão e, enfim, criar um monopólio assim, de franquia, por exemplo, de tornar um nome de potencial de franquia. Como é que você vê essa questão do empreendedorismo dentro aqui do Rio de Janeiro? O que você acha que falta, assim, do perfil do investidor, do perfil do empreendedor carioca? Olha, para o empreendedor carioca, eu acho que ele tem que focar mais em gente. É uma coisa que eu falo muito, assim, para você, se você quer empreender com não só setor gastronômico, óbvio, eu sou do vestuário, mas obviamente que a gente está junto na gastronomia já há algum tempo, então hoje eu já me sinto à vontade para falar também. Eu acho que tudo na vida é você conseguir formar pessoas. A gente foca muito nisso aqui, assim. Eu não consigo enxergar muito na gastronomia do Rio hoje um serviço de muita qualidade. Então a gente vai num bar, num restaurante que seja normalmente você não é muito bem atendido. Sim. Você tem muita reclamação. Então eu acho que o foco 100%, que é o nosso foco hoje, é pessoas, é gente. Se a gente consegue formar uma equipe legal, se a gente consegue formar pessoas que vão administrar, que vão tomar a frente, que vão se comportar. Quando o Dani falou do Rafa lá atrás, o Rafa, beleza, ele hoje virou sócio, mas ele sempre se comportou como sócio, mesmo sendo gerente. Isso, para mim, diz muita coisa, assim, essa diferença. E você vê que é um cara que, sobressaiu por conta desse comportamento. Então, assim, se as pessoas... tiveram a chance Quantos dele, tiveram a chance dele e não conseguiram chegar lá? Porque não vislumbraram, ou porque, eu tô aqui hoje, tô bem, tô ganhando aqui minha comissão aqui e tal. Então, eu acho que esse comportamento nosso aqui do Rio de Janeiro, que atrasa um pouquinho, a gente tem que conseguir, né, enfim, junto com toda essa formação que a gente tem de ser uma cidade que é referência, que exporta gastronomia, que as pessoas de fora compram muito Rio de Janeiro. A gente abriu agora o Mané em São Paulo, tá muito legal, a galera compra a cultura do Rio. Exato, Então, mesmo que em outras cidades, outros estados. Se a gente conseguir formar gente boa para trabalhar, aí, cara, o céu é o limite. Para mim, é gente. Mas não tá fácil, né? Não. Rio de Janeiro não tá fácil, não. Brasil. Né? Para você, Brasil. Você contratação, que você diz? No geral. No geral, economia. A economia esse ano a gente fala um pouquinho complexa. Que só os fortes e bem preparados sobreviverão. A nossa experiência, assim, pra gente falar com as pessoas, né? A gente tem muito mentorado. É a hora meio que de segurar a casinha e ver o que vai acontecer. Assim, a gente tá bem preocupado com o que tem acontecido aí no Rio de Janeiro, né? A gente pegou dezembro, janeiro e fevereiro desse ano, a gente empreende em bar há quase 10 anos, foi o pior disparado. E assim, o pior disparado a gente pega 100 lojas. Então, são as nossas, são os Manés, são o Baixo Araguaia, o Espeto Carioca, a gente vê assim. Então, isso tudo que ele falou, cara, é a hora de você realmente estar ali
de ter uma equipe engajada. A gente fala muito que, às vezes, eu, ele, Rafa, Vinícius, a gente dá mais valor, às vezes, às vezes não, a gente dá mais valor para as pessoas que trabalham com a gente, para os nossos clientes, assim. Porque a tua equipe, a galera que recebe, então tem que ter o conceito, receber bem as pessoas, é onde você vai conseguir se diferenciar e se manter. Fazer o básico bem feito, né? Porque você falou questão do atendimento, isso é, enquanto cliente, isso é muito real. Você só vê um bom atendimento em restaurantes que são muito caros. Você pega um fogo de chão, que aí tem toda aquela questão. Agora, você vai num bar, você já espera ser mal atendido. Então, exato, a sua expectativa não é tão alta. E por quê? Exatamente. Então, você mudar essa mentalidade do consumidor carioca também é e o bar, cara, eu vou exagerar, mas o bar hoje entrega muita coisa que o restaurante entrega. Quantos barizinhos você não vai, você não almoça? O Bacharanaguá, pô. Tu vai no Bacharanaguá e você almoça a mesma carne do Vamos. Exatamente. Então, assim, se o cara conseguir se diferenciar, ele vai roubar esses clientes, porque essa marca, Vamos agora, essas outras coisas, faturam 1 milhão por mês. Os caras vão ter o dinheiro deles. Agora, barzinho, cara, 250, 200, 300. Então, tu tem que trabalhar muito bem certinho, que é você e mais 50 concorrendo. E aqui no Rio você tem a questão ainda muito forte, no Brasil, né? Mas o Rio é assim, da questão da violência. Então, assim, a pessoa, para ela escolher ir no seu bar, para escolher sair de casa hoje, você tem que estar realmente muito diferenciado. Porque o cara, pô, se ele puder comer em casa e ficar se blindar de ir para a rua e se expor a algum tipo de risco, o cara vai... Por que não? O cara vai pensar 2 vezes, pô. Hoje está muito complicado. É o que o Dani falou, assim, o cenário hoje, carioca, que a gente vive aqui, não tá simples, não tá fácil, infelizmente. A pessoa que estiver assistindo a gente fala assim, olha só, pô, tô com 500 mil aqui, vou montar um restaurante agora. Irmão, segura. Não, sério, conversa, porque assim, todo mundo acha que você vai montar a sua marca, né? Quando você monta a sua marca, você acha que a tua marca é a melhor do mundo. Que tu faz com todo carinho, etc. Isso trata do próprio ego, né? Claro, então, você tá investindo naquilo. Você pegar nos últimos 5 anos aí, quantos bares e restaurantes novos apareceram? E quantos apareceram e caíram? As pessoas falam assim, o Mané, a gente criou o Mané realmente foi o maior fenômeno na história do Brasil. Pode meter 25 lojas em 4 anos. Agora o Raio caiu pela segunda vez no Bacharanaguá. A gente pegou e montou de novo. Ah, Daniel, é fácil montar o bar. Não, cara, lembra que eu tinha 3, 4 anos na franquia do Bar do Adão, do Vizinhano, não sei o que lá? Então eu fiz a minha MBA, minha faculdade, sabia o que dava errado, o que não dava, pô, o que é legal, o que não é, o que tá faltando aqui. Você postou várias vezes em vários empreendimentos. Eu trabalhei, a gente errou muito. A gente errou muito. Então eu trabalhei 4 anos, eu passei pela pela crise de 2016, teve uma crise de 2016, depois a pandemia. A gente sabe, você chegar hoje, pegar vou montar uma... Os franqueados falam muito isso, né? Quando tá puto com a franqueada, isso aqui, qualquer marca que tivesse aqui ia dar bem. Monta a marca aí mesmo, filhão, pra tu ver o que acontece. É difícil. A gente fala, Mané, cara, a gente ficou 7 meses botando dinheiro legal na loja. Investindo full ali, né? Se o cara for montar com aquele dinheirinho contado, achando que em 30 dias ele vai receber um saláriozinho, esquece. Não vai. Essa questão do conceito que você disse, que vocês se inspiram também em muitos outros restaurantes aqui do Rio de Janeiro, mas principalmente o que dá muito certo lá fora, que vocês veem que não implementam aqui com tanta facilidade, principalmente no Rio de Janeiro, não tem muito bar com conceito diferenciado. Como é que vocês recebem esse feedback, principalmente de Búzios, dessa questão da janelinha, de você ir lá e bater? Tem uma questão afetiva e trabalhar com esse emocional do cliente, que eu acho que faz toda a diferença quando você pensa em um restaurante, não só para indicar, mas também para voltar e se tornar um cliente vitalício. Eu acho que assim, a questão do conceito pra gente, em termos do cara voltar, a gente tem recebido muito feedback positivo, assim. Até essa questão que eu falei do Instagram, da pessoa postar e tal. Assim, eu vejo, assim, e eu recebo... A gente tá sempre muito disponível no Instagram, no direct, as pessoas mandam mensagem. Então, assim, a receptividade lá, pelo que eu tenho acompanhado, tá muito legal, assim. O que a gente trabalha no Bacharanaguá, você fez uma postagem na Escola da Saideira, saiu um corte seu falando sobre... Você nunca vai ver o Bacharanaguá no Instagram dele, preço e promoção. É isso que eu ia falar. Uma foto da carne, R$100, vem o Bacharanaguá. A gente vende a experiência. A gente não vende carne, todo mundo vende carne. Pô. Aí você vai entrar na briga por preço, aí ferrou, entendeu? Não é esse o ponto. Então a gente vê assim, pô, se eu vou no Bacharanaguá, tem estacionamento na porta. Já é legal. Se eu estiver cheio, vou estar na fila, mas lá os caras me dão cerveja e batata de graça. O meu filho, cara, tem uma área aqui de lá que tem uma pedagoga que toma conta dele. Pô, o banheiro, cara, é muito limpo. Tem negócio, tem até chuveirinho no banheiro, tem glisterine, tem fio dental. Aqui, eu filmei vocês aqui no fio dental. Vou botar depois na Escola da Saideira. O Rafael veio aqui, ele viu o corrimão da escada que é pra dentro. Ele, caraca, eu tenho que parar pra tirar foto. Ele foi lá e tirou foto. Não, eu vou postar. Então, assim,
eu entrego momentos. Então, assim, porra, cara, aí a minha carne é R$200. O do outro cara lá é 149. Eu vou botar a minha carne pra competir com o cara 149. Eu vou botar R$200, olha o que eu entrego, o que o outro cara entrega. E as pessoas do nosso público pagam. Vem valor nisso. Uma ideia, exato. A gente não se posiciona por preço. Nunca. Jamais. Nunca. A gente se posiciona isso aí. Nenhuma loja nossa, olha que a gente é franquia, né? Lógico que nós somos sócios. Nenhuma loja nossa tem promoção. Zero. Vocês implementaram uma coisa muito legal, eu falei isso com o Rafael, e um pouco depois que ele veio no podcast, que ele falou que ia tentar jogar um pouco disso do microfone, vocês bebendo e conversando, vocês mostram a cara de vocês, enquanto donos, né, enquanto sócios daquilo. E a gente não vê isso muito em outros restaurantes, que é quem está por trás e quem faz a coisa acontecer, quem são as mentes pensantes por trás de toda a estratégia daquele lugar. Por que vocês começaram com essa questão desse marketing, mostrando quem são vocês e o que vocês vêm implementando? Posso aí? falar primeiro essa? Está na ponta da língua pra mim. Não, por pessoas exemplo, falam com pessoas, né? Eu me peguei muito no Rony Medler, da Reserva. Daniel, tu prefere seguir no Instagram a Reserva ou o Rony? Rony. Eu quero ver o dia a dia dele, eu quero saber dele. O Caxambira, eu ia por causa do Marcelo, eu gostava do Marcelo, eu queria saber qual é o Marcelo. Então é isso, as pessoas se comunicam com pessoas. A conexão é essa, pessoal, não é? Você não vai se comunicar com um PJ, com um CNPJ. Exato, esse distanciamento também. A gente sempre foi contrário, assim. Desde a época do Mané, a gente sempre colocou a cara, falou, pô, a gente tá aqui. Na época a gente colocou no Mané a terça da ostra, né? Antes do... Cara, a gente postava, ó, estamos aqui, vem pra cá e tal. As pessoas iam pra comer ostra com a gente. Então é isso, assim, eu acho que a conexão interpessoal é sempre muito mais fácil do que você se colocar lá como marca e... Intocável. Pega no Instagram, pega uma foto de uma carne do Baixo Araguaia, bem bonita e posta. Pum, posta lá. Aí pega uma carne do Baixo Araguaia, eu chegando assim, dando na boquinha do Edu pegando vê quantos comentários tem, engajamento tem numa pra outra. É isso. É essa questão do que você se diferencia muito dos outros restaurantes, que é você mostrar só a comida e não mostrar a experiência por trás daquilo, né? E é muito legal. O Rafael, ele vai no Baixo Araguaia da freguesia, ele parece o prefeito do bairro, né, cara? Rafael tá lá, a gente vai fazer reunião, o Rafael tá falando, opa, tem que levantar o caralho, não tem mais reunião aqui não, cara. Não dá. A gente gravou quase 1 hora, né, de podcast. Isso. Muito, muito rápido. Muito rápido. Eu queria trazer vocês 4, inclusive, pra gente poder falar um pouco da trajetória de cada um com o empreendedorismo, do que vocês aprenderam. Acho que até um podcast mais intuitivo para quem assiste e quer começar, por exemplo, tem 500 mil, quero abrir um restaurante, vou criar minha marca e pronto, e acabou. E acreditar nisso de olhos fechados e não entender o mercado, não errar primeiro para entender se realmente faz sentido naquele momento, como você mesmo falou, né, Daniel? Para a gente fechar, eu queria que vocês dois falassem um pouco para esse empreendedor que quer começar com a gastronomia, mas não errou o suficiente ainda. Foi o que eu falei assim, até eu falo, não vou mais investir. É só para tomar cuidado, porque eu, antes de montar um bar, eu tive as franquias e quebrei 2, né? Sim. Quem fala? Eu tive o Sanhaço, que era um bar de vinho, eu só vendia vinho, e não tinha comida, era coisa fria. Eu tive o Quintô, né? Que era uma lanche, todo mundo abriu hamburgueria, eu caí na mesma cilada, né? Na mesma moda. Então, assim, eu quebrei 2 vezes. Então, assim, não é fácil você montar uma coisa assim, do nada e vambora. A competitividade é muito forte. Então, aquele clichê que todo mundo fala mesmo, cara, estuda, pergunta, vai em alguém, colhe alguém que tem um bar, conversa com as pessoas, que no nosso ramo, o que as pessoas erram muito, você vai numa rua, geralmente você vai na rua Olegário Maciel, você vai na rua que é a Alto Meia, você vai lá naquela de Braz de Pina, você vai numa sexta e sábado, tem 30 bares, todo mundo entupido. Pô, mas já passou lá na segunda, já passou lá na terça? Sabe quanto é que o cara paga de aluguel e se o almoço dele funciona para ele pagar? Cara, estudar muito. Não vai de aventureiro, porque é cruel, tá? É bem cruel. O lance da franquia, geralmente você procurar uma franquia é o início mais fácil, a franquia, porque vai montar um Mané. Até um Baixo Araguaia, vai montar um Baixo Araguaia. Pô, vou te entregar o Baixo Araguaia aqui, então já tem. Então, para você começar, eu acho melhor você primeiro ter alguma coisa conhecida, para depois você para um próprio. A sugestão que eu dou. Eu ia falar para você se cercar de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Eu acho que esse é o caminho, assim.
vai atrás. A gente sempre foi muito disponível, é que realmente o nosso tempo hoje ficou muito escasso, então a gente até criou a Escola da Saideira para meio que dar esse acesso. Hoje a gente se colocou... Cara, se a galera acompanhar o que a gente posta, o conteúdo gratuito... Escola da Saideira, galera. O conteúdo gratuito das nossas resenhas que a gente fala muita coisa, tem muito ouro ali que a gente entrega de graça. De Assim. graça. Então, assim, cara, pesquisa, cola mesmo. Pô, chega... A gente hoje é mais difícil, mas chega no cara que tem um bar, que você quer abrir um bar, um restaurante, pergunta. O acesso hoje tá aí, cara. Tem que se informar, porque é o que ele falou, não tá fácil, não é simples, assim. Todo mundo tem essa ideia de que, é simples, pô. Eu vou comprar aqui, vender e tal, é mole. É uma coisa, ser dono de bar é muito romântico, é muito atraente. Todo assim, mundo quer ser dono de bar. Todo mundo quer ser, é muito legal. Você É maneiro. Em evidência, é maneiro. Mas não necessariamente você vai ganhar dinheiro se você não tiver a cabeça, se você não souber gerir aquele negócio ali. Então, cara, se cerca, corre atrás, segue lá a Escola da Saideira, vê lá os insights que a gente deu. Não é nem pra comprar mentoria, não. Não, assim, não, a gente dá muita dica. Não, vê... Mas isso é legal, de você Cara, acompanhar, às vezes, uma conversa informal, tem muita forma de você... A gente começou esse projeto por tirar isso. uns insights diferentes. Porque a gente vinha muita gente querendo falar, e aí, cara, falou, caramba, cara, olha a quantidade de pessoas que estão perdidas, que não tem noção do que fazer, e a gente, com o nosso conhecimento, a gente pode ajudar. E aí a gente não consegue falar de um por um, porque realmente é inviável, senão a gente não vai fazer mais nada. A gente gravou e tá exposto lá, cara. Vê, acompanha. A gente caiu nessa da mentoria, como as pessoas não sabem o que estão fazendo. Muito, não sabem, cara. É absurdo, assim, a gente tem... É difícil até reconhecer, né? Não, a pessoa tem uma loja lá na Bahia, o cara fatura 300 mil, sei lá, 250 mil e anota tudo no papel. O cara não sabe o que é CMV e DRE. Eu falei, cara, como é que tu monta um negócio? Assim, aí o cara vende 300 e gasta 450. O básico do básico. Tem muita gente que não sabe, assim, nada. Mas é muita gente. Mas nada. tem dinheiro Abre por que abrir. Exatamente. É isso. Daniel e Edu, muito obrigada por esse bate-papo. A gente conversou com o Rafael da outra vez e ele falou muito sobre esse desafio, às vezes, de você conseguir ter uma sinergia muito boa entre os sócios. Porque muitas sociedades quebram porque não tem esse olho no olho, essa conversa, entender a trajetória, entender o que cada um tem de potencial de estar mais à frente, de estar mais no backstage, de estar mais voltado para a gestão. E a importância de reconhecer, né, o potencial de cada um e delegar assim, o que é mais voltado para cada um, para que você não fique, né, meio que aposte sempre no escuro, porque às vezes, ele falou uma coisa muito legal, que quando você tem uma sociedade, às vezes vem um trazer uma ideia, se você não tiver uma sinergia muito boa e você não comprar aquela ideia, você tem um relacionamento ali que pode se perder por conta de falta de escuta ativa entre as pessoas, né? E vocês têm uma trajetória muito legal referente ao empreendedorismo gastronômico aqui no Rio de Janeiro. Vocês já passaram por muitos dilemas, muitas questões, enfrentaram muitas barreiras, quebraram muitas vezes para hoje ter o sucesso que vocês têm, não só com o Mané, mas com o Baixo Araguaia. A gente fala para todo mundo, a gente desafia as pessoas assim. Quem tem bar e restaurante. Fala o problema que tem agora. A gente já passou por isso. Já passamos por isso. Não vai ter nenhum problema que você tá tendo agora que a gente já não passou. Isso é batata. E ter esse reconhecimento da importância de errar, porque às vezes o empreendedor ele falha e ele quer desistir na primeira, ou nem falhou o suficiente, a gente bateu muito nessa tecla. É fundamental. Nem falhou, exatamente, não falhou o suficiente e já quer apostar como se fosse um sucesso absoluto e imediato. Isso pode acontecer, mas não é certo, né? E o dinheiro é cruel, cara. Pegar o teu dinheirinho da tua vida ali, investir e dar errado, putz. Não, é fundamental errar, mas é mais importante ainda aprender com o erro, né? É porque inteligência emocional conta muito para quem empreende. Então, muitíssimo obrigada. Esse foi mais um podcast aqui do Clube Empreendedor Brasil, o espaço em que a gente dedica a convidar empreendedores de sucesso aqui do Rio de Janeiro para falarem sobre negócios em expansão. A gente falou hoje muito sobre como a experiência com o cliente pode mudar a realidade de um negócio. A gente falou com 2 pessoas aqui, de 4 sócios, que apostaram na ideia do Baixo Araguaia, um restaurante pé sujo, até então falido, com uma dívida, fundado em dívida. E a gente conseguiu aqui trazer esses sócios para falarem como revitalizar a ideia, mudar o conceito já adotado ali, que já tinha uma adesão das pessoas da região. Mudou completamente, adotou conceito, e como vocês mesmos falaram aqui, né, o conceito, você aposta no conceito, você pode não ter o retorno financeiro na hora, mas é muito mais válido a longo prazo. Então, a experiência do seu cliente pode contar muito para o caminho que você está construindo para o seu negócio. Então, isso foi mais uma edição do podcast e até a próxima.